O demônio compete com Deus pela alma e, à sua maneira, joga o jogo de Deus. Mas diante da plenitude do ser de Deus e de sua infinita realidade, o que ele pode oferecer? Uma só coisa que assume múltiplos aspectos, a simulação, o aparecimento do ser de Deus. Ele é o arruinado, que se adorna com as vestes dos ricos. Ele é o parente que joga no absoluto. São boas para ele todas as máscaras que lhe permitem fazer a alma acreditar que encontrará nele a saciedade total de que anseia. E como ele não pode, como Deus, agir como mestre e soberano da alma, ele usará a sugestão como sua arma favorita, e no serviço desta arma todos os meios, mesmo os mais distantes da natureza espiritual, são bons para ele. O maior mal que o demônio pode fazer é não assustar uma alma aparecendo para ele. De uma forma hedionda, mas para impedi-lo de se apegar a Deus. Privar uma alma de Deus, mesmo que temporariamente, detê-lo no caminho da união sob qualquer pretexto, mantê-lo no relativo enquanto é chamado ao absoluto, enganá-lo até mesmo com uma aparência piedosa, a fim de distraí-lo da realidade de Deus, é isso que o diabo procura e o que a alma deve temer dele. Todas as tentações do demônio visam destruir dois pontos essenciais da fortaleza da alma, a fé, por um lado, que é a base de toda a vida teologal, a humildade, por outro, que desempenha o mesmo papel fundamental no domínio moral. Enquanto esperamos mostrar a causalidade íntima e às vezes recíproca que une fé e humildade, parece que sem nenhuma sistematização artificial descobrimos um paralelismo essencial entre essas duas virtudes. A fé nos dá a própria realidade de Deus. Todo o esforço do diabo visa, portanto, tornar-nos carentes de fé e alimentar-nos com aparências que a nossa sensibilidade tanto aprecia. A humildade é a justa apreciação do nosso real valor como criaturas mendicantes. É aqui a nossa própria realidade que o demônio nos rouba, fazendo-nos gozar com uma máscara que esconde a nossa verdadeira face. Assim, no culto de tudo o que é diferente de Deus tomado pela fé, como na complacência com o que é diferente de nós justamente apreciado pela humildade, o demônio nos impede de aderir à realidade, à verdade, ao ser, para nos alimentar com a aparência, simulação, artificialidade. Tudo pode ser resumido em uma única frase: o ponto preciso da luta que o demônio empreende contra a alma consiste em impedi-la de vir a possuir a plenitude do ser de Deus na fé luminosa e na humildade amorosa. Asterisco. A luz da fé que nos dá Deus na sua realidade, embora obscuramente, é mais do que trevas para o demônio. Subida ao Carmelo, 2, capítulo 1, página 120, nas Obras Espirituais do Bem-aventurado Padre João da Cruz, novo edição de Pelucien-Marie de Saint-Joseph, Desclée, de Brouwer, 1942. O hino à fé que continua ao longo da obra de São João da Cruz mostra-nos nele uma virtude que nos põe em contato com o próprio Deus, sem qualquer intermediário criado. O diabo não entra neste domínio reservado apenas a Deus. E a alma que vive pela fé é totalmente evasiva para ele. A túnica branca da fé deslumbra o demônio a ponto de não poder ver sequer a alma que dela se enfeita. Assim é o ensinamento constante do místico doutor, e que consolador! Que na secura da noite, quando a alma nada mais tem senão a fé para se guiar, ela caminha perfeitamente a salvo das emboscadas e artimanhas do demônio. Nessas horas dolorosas em que o mecanismo psicológico habitual está paralisado, o demônio não sabe por onde chegar à alma. No silêncio da noite, com todas as portas fechadas, Deus entra na alma, mas só Ele pode fazê-lo. O demônio não pode nem saber o que está acontecendo na alma então. Entendemos a importância do demônio bloquear o caminho para a alma e impedir que ela chegue a esta vida de fé diante da qual será reduzido à impotência. As duas páginas mais importantes de toda a obra de São João da Cruz a respeito do demônio são aquelas em que ele o mostra,
como um salteador de estradas, armando-se de emboscada no ponto preciso onde a alma, abandonando aos poucos uma forma de lidar com Deus ainda demasiado humano, acede a este caminho direto de união que é a contemplação. Este vilão está se armando aqui muito sutilmente em emboscada na passagem que é significado no espírito. Muito está em jogo, e o demônio atribui muito mais importância a isso do que fazer muitas outras almas tropeçarem em tentações grosseiras. Se a alma lhe escapa no momento em que inicia esta vida de pura fé, ele não poderá mais alcançá-la e ela, ao contrário, lhe será formidável como o próprio Deus. Como não se impressionar com a veemência das expressões do santo? A alma que se deixa atrair pelo demônio sofre um prejuízo imenso e sofre, mesmo sem saber muito, prejuízos muito grandes. E é algo digno de grande compaixão que a alma, não conhecendo a si mesma, para comer um pequeno pedaço de conhecimento e doçura particular, se prive da felicidade que teria se Deus a devorasse inteiramente, porque isso é o que Deus faz nesta solidão em que Ele a coloca, absorvendo-a toda em si mesmo por meio dessas unções espirituais solitárias. Há algo dramático na descrição de São João da Cruz sobre as táticas do diabo. Enquanto a alma tenta penetrar cada vez mais dentro de si mesma, neste centro onde reside Deus, passando pelas 7 moradas, o demônio atrapalha, a cada passagem importante, mas principalmente no momento em que a alma está prestes a entrar no vida de fé pura. É somente aqui que se pode compreender a importância das tentações que vêm sob o sensibilidade. O santo sempre afirma que o demônio não pode influir diretamente nas faculdades espirituais da alma, muito menos penetrar em sua substância, que é própria somente de Deus. É somente através das faculdades sensitivas que o demônio pode agir sobre a alma. Lá está ele em seu próprio domínio. Ele nem mesmo pode saber o que se passa na alma, só as reações da sensibilidade lhe permitem deduzir as graças interiores com as quais a alma é favorecida. O mundo de nossas faculdades sensoriais exteriores, e talvez sobretudo interior, imaginação, memória sensorial, é seu próprio porto, o mercado onde ele vem para vender, bem como comprar. Muito imprudente seria aquele que sempre fingiria escapar das habilidades de um negociante de segunda mão. A Sagrada Escritura abunda em histórias nas quais vemos como é fácil para ele enganar as almas por meio de tudo o que é sensível. Ter domínio da sensibilidade e, sobretudo, possuir perfeito domínio da memória imaginária é guardar a porta e a entrada da alma. Com uma insistência que deve prender a atenção, em suma, todos os maiores enganos do diabo, e os maiores males que ele faz à alma, entram pelas notícias e discursos da memória. Quando sabemos até que ponto nossa natureza é afrianizada pelas coisas sensíveis, quando acrescentamos a fecundidade das invenções do demônio, nunca faltam truques ou emboscadas, quando acrescentamos a ela o formidável coeficiente da sugestão com a qual se facilmente ele planta coisas na imaginação para que as falsas pareçam verdadeiras e as verdadeiras falsas, idem, podemos adivinhar o motivo da insistência do santo. Mas podemos também adivinhar por que, em certo sentido, as mais formidáveis tentações da sensibilidade não são os mais grosseiros. Convém aqui relegar o porco de Santo Antônio ao deserto em seu lugar. Certamente, São João da Cruz sabe que o demônio é capaz de tentar brutalmente as almas e atormentá-las com o espírito de fornicação a ponto de este tormento lhes ser mais difícil do que a morte. E em si, escreveu uma página estranhamente sombria onde, sem dúvida falando por experiência própria, declara que os estragos causados pelo amor de tudo o que é sensível e mesmo brutalmente sensível são incalculáveis e que muito poucos serão encontrados, mesmo dos mais santos, que não foram pouco encantados e seduzidos pela bebida da alegria e pelo gosto pela beleza e pelas graças naturais. E, no entanto, este não é o lado mais perigoso da ação do demônio.
Atacando generosamente as almas a caminho de Deus, sabe muito bem que raramente consentiriam em manifestar o mal. Também seu estratagema mais comum, e bid, consiste em engajá-los em suas redes sob o pretexto do bem. Daí o perigo de aceitar imprudentemente visões exteriores, imaginações interiores, emoções sensíveis, nas relações com Deus. É tão fácil para o demônio afundar seus erros e sobretudo levar a alma a se apoiar em algo diferente da fé pura. Este é o primeiro e principal dano causado por todas essas visões sensíveis. Fossem boas no seu objeto ou mesmo nas suas consequências imediatas, o simples facto de derrogar a fé já é um grande prejuízo. Apenas desejando essas visões e essas impressões sensíveis, a alma se torna muito áspera, e bid. A obstinação de certas almas torna-se às vezes assustadora, porque ao mesmo tempo a autocomplacência e o orgulho se desenvolvem à vontade, a ponto de se tornar impossível desenganá-los. Já somos forçados a supor o que vamos dizer sobre o orgulho. Mas como não se impressionar com a afirmação do santo que nos mostra certas almas já avançadas seduzidas por esse demônio de visões externas ou experiências sensíveis a ponto de ser muito difícil seu retorno ao caminho puro da virtude e ao verdadeiro Espírito? Alguns, sinceramente voltados para Deus, deixaram-se alimentar avidamente por imaginações interiores. O orgulho se envolve. Eles se tornam desdenhosos dos outros. Há alguns que se tornam tão soberbos que são piores que o diabo. Como estamos longe do demônio carrancudo e do barulho noturno, cujo significado, no entanto, reencontramos, quando os consideramos como uma forma de bloquear o caminho para a fé pura por medo, como outras tentações mais perigosas o fazem por atração. Asterisco. O diabo é o inimigo jurado da humildade e isso é compreensível porque o seu pecado foi um pecado de orgulho e ele continua fixo nesta mesma atitude. No nível do comportamento moral da alma ele coloca a mesma obstinação em lutar contra a humildade como em lutar contra a fé. Mesmo que logo descubramos que as duas coisas costumam ser feitas ao mesmo tempo e sobre a mesma tentação. O perigo é tal que poucas almas escapam dele. A menor falta de humildade, a menor autoindulgência, é suficiente para abrir a porta ao demônio. São João da Cruz aponta em todas as conexões o convite perpétuo do demônio ao orgulho, especialmente por ocasião daquilo que toca a relação com Deus. Parece a pressão da água em uma represa, ao menor estalo ela se rompe. Não só é óbvio, devemos temer o gozo dos dons naturais, ainda que sejam os mais frágeis, mas também das boas obras realizadas para Deus. O demônio, como certos animais perigosos, dorme à sombra das boas obras graças às quais se nutre uma secreta admiração por si mesmo. Como é sábio fazer-se pobre de espírito para o contrariar. Se Deus fica tão horrorizado ao ver almas inclinadas à grandeza, o diabo, por sua vez, facilita o acesso das almas a tudo o que deveria colocá-las no centro das atenções, mesmo e sobretudo em um nível sobrenatural. Ele é tão hábil em esquadrinhar e deslumbrar a alma que, secretamente em admiração diante de si mesmo, a alma está pronta para escorregar em todos os absurdos. Uma alma humilde e justamente desconfiada de si mesma deve resistir às revelações e outras visões com tanta força e cuidado quanto às mais perigosas tentações. Mesmo e especialmente quando uma alma é favorecida com dons extraordinários, como o dom da profecia ou o dom dos milagres, ela deve ter muito cuidado para não cair na complacência em seus dons e até mesmo chegar a uma ousadia descarada. Como é que Cristo dirá um dia a muitos que assim valorizaram as suas obras, pelas quais pedirão a sua glória: Senhor, não profetizamos nós em teu nome e não fizemos muitos milagres? Ele lhes dirá: afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Teresa do Menino Jesus recorda-o explicitamente. Qualquer coisa
que não seja construída sobre a fé pura e não ajude a amar melhor pode se tornar uma riqueza de iniquidade que torna alguém injusto. E não são apenas os iniciantes na vida espiritual que estão expostos a tal perigo. De certo modo, quanto mais se recebe, mais se arrisca a sucumbir ao orgulho. Daí o imenso benefício da direção espiritual, gesto tanto de fé quanto de humildade e a segurança que dá contra o demônio. Como descobrir sozinho certas falsas humildades, pois isso é o fim do dia, e certos fervores, baseados no amor próprio, é verdade, mas tão comoventes, até lágrimas muito doces de humilde devoção. Quem sozinho descobrirá o pano de fundo da complacência que ainda está escondido lá? Como não se deixar enganar por um desejo imediatamente canonizado, nem é preciso dizer de fazer mais e melhor do que os outros, e por um ardor santo que faz desprezar as tentações brutais. E quem a elas sucumbe? Surpreendente capítulo que o santo dedica inteiramente ao orgulho, e talvez ainda mais à humildade. Ponto. Como sempre, o caráter concreto da obra de São João da Cruz permite apresentações vivas que um tratado especulativo não teria incluído. Não apenas o demônio, mestre das ilusões, ataca a fé e a humildade como sendo os dois pontos essenciais a serem conquistados, mas as falhas de fé quase sempre vêm da falta de humildade. Além disso, uma vida espiritual baseada em algo diferente da fé pura, alimentada por sentimentos saborosos ou palavras interiores, aumenta o orgulho e a complacência da alma em si mesma. O ponto de partida parece estar na falta de humildade. Este perde a alma que o ama muito. Mas aí há uma clara causalidade recíproca e só Deus sabe onde pode parar esse ciclo infernal. Muito rapidamente o santo ensina que é a autoestima que cai muito sutilmente as almas e as impede de confiar apenas nas virtudes teologais. A tática diabólica é repetidamente descrita pelo santo. Quase sempre o demônio se intromete na obra de Deus, palavras interiores, sentimentos saborosos, visões imaginativas. Uma opinião favorável secreta sobre si mesmo não parece à primeira vista uma coisa tão monstruosa. Mas imediatamente, deseja-se conhecer experiências mais sensíveis. O demônio não deixa de escapar de seus bens. E ao mesmo tempo mina a fé, da qual derrogamos confiando na sensibilidade, e a humildade, muito prejudicada por essa adoração silenciosa da própria virtude. O mecanismo é o mesmo com respeito a almas muito maiores. Avanços. Na raiz há sempre uma autoconfiança, uma certeza temerária do próprio caminho, a recusa em submetê-lo ao julgamento de quem quer que ocupe o lugar de Deus, ou simplesmente a doce embriaguez do orgulho de se sentir mais favorecido do que os outros por Deus. A partir deste momento todos os descarrilamentos intelectuais são possíveis e só vão aumentar a desordem afetiva. O que dizer então quando a pobre alma encontra um obstáculo onde deveria encontrar ajuda? Certos diretores espirituais, e o presente às vezes confirma eloquentemente o passado, não escondem de seus dirigidos a admiração em que os mergulha sua relação com Deus. Como a alma resistiria ao pensamento de que é de fato uma alma de elite? E agora o diretor pede à alma que questione a Deus e que sirva de intermediário. Sem dúvida, uma alma fundamentalmente humilde evitaria essa armadilha. Mas se ela já gosta desse tipo de relacionamento misterioso com Deus, ela sucumbe à tentação do orgulho. Como a ilusão e o demônio um usando o outro podem ter uma boa parte nisso tudo, inevitavelmente acontece que às vezes a resposta está errada. Não demora mais para que algumas almas venham a perder a fé, que haviam se identificado com essas formas imprudentes e lisonjeiras de lidar com Deus. Podemos resumir tudo dizendo que o ritmo do demônio se chama sensibilidade e orgulho, enquanto o de Deus se chama fé e humildade. ****. São João da Cruz não subestima o papel do demônio na vida interior.
Ele lembra que o demônio é um espírito e, como tal, muito mais dotado do que nós para prever o futuro. Ele sabe que sua inteligência é aguçada e que suas intuições são muito mais claras que as nossas. A sutileza desse espírito maligno é ainda reforçada pela experiência que ele tem, seja do comportamento habitual de Deus, seja das reações comuns da imensa maioria dos homens, Ibid, página 240. Este homem ciumento disputa com o próprio Deus, como na cena que abre o livro de Job, e que São João da Cruz recorda várias vezes. Um princípio parece dominar todas as suas táticas habituais, para melhor parar a obra de Deus na alma, ele sempre começa por falsificar L.A. Pois o demônio astuto, da mesma forma que usamos para remediar e ajudar a nós mesmos, se insinua para nos surpreender desprevenidos. Com insistência o santo volta a esta afirmação essencial: ordinariamente comporta-se para com a alma com a mesma roupagem de Deus, propondo coisas tão prováveis àqueles que Deus lhe comunica interferir rondando como o lobo no rebanho, sob pele de ovelha que dificilmente podem ser discernidos. Expressões estranhas, aquelas que nos mostram o demônio discutindo com Deus e retrucando à sua direita. Onde se deve assinalar que esta é a causa pela qual, na mesma medida e com os mesmos meios com que Deus conduz a alma e a trata, permite que o demônio a trate da mesma maneira. Numerosos exemplos do livro do Êxodo ilustram o pensamento do santo. São Paulo afirma-nos aliás que o demônio se transfigura em anjo de luz, e várias vezes o santo recorda-nos esta declaração do apóstolo. Oh, como não devemos lembrar da humilde comparação aqui, para costurar couro, o fio é colado a uma seda dura que serve de agulha. Assim o diabo, para canalizar e fazer fluir mentiras, primeiro atrai com verdades e coisas plausíveis, a fim de assegurá-la e logo enganá-la. É como seda costurar couro. Porque primeiro passa a seda, sendo firme. E logo a seguir o fio que, sendo fraco, não poderia entrar se a seda dura não o conduzisse. Há, portanto, em certas horas, demônios bons, bastante benéficos para acalmar as almas que são muito descuidadas. Mas é preciso vigiar sempre porque não há demônio que, por sua honra, não sofra alguma coisa. Censura e sentença proferida pelo santo, Op. Cite, página 1355. A marca do demônio é esse perpétuo conluio do qual resulta um verdadeiro mal-estar e uma impossibilidade de ver com clareza. Ele é o pai da mentira e é um mestre na arte de misturar a falsidade com a verdade. Indescritível, reina na mistura e nos compromissos. É uma verdadeira misericórdia de Deus quando você o sente atacando brutalmente. A história da tentação de Cristo no deserto se renova a cada dia. O diabo tenta contextos muito piedosos da Sagrada Escritura. No palco do mundo, a vida das almas pode parecer envolta em banalidade. Na realidade, esta vida é controlada por uma altercação invisível e grandiosa entre Deus e o diabo. A confiança domina, porém, porque a forma formidável que o demônio adota, por permissão expressa, para imitar a obra de Deus, não irá tão longe a ponto de alcançar resultados que deixem a alma desarmada ou impotente. E em última análise, todas essas tentações e simulações fazem parte de um plano traçado e conduzido pela sabedoria de Deus. Deus nunca mortifica senão para vivificar, e só humilha para exaltar. Deus sabe por que permite esses enganos perigosos e a alma, se fiel, será grandemente enriquecida no amor. Esta é a lei normal. Pois aqui estão os remédios que São João da Cruz propõe contra o demônio, vem confirmar a concepção que ele nos dá de sua natureza e de suas táticas. As 3 precauções que o santo aconselha para evitar as ilusões do demônio podem ser resumidas em 3 palavras: espírito de fé. Esta é a segunda precaução. A humildade e a obediência, que, na realidade, é uma forma concreta de viver no espírito.
de fé através da humildade. Os verdadeiramente humildes não têm dificuldade em viver assim em perfeito espírito de fé e, portanto, em obedecer em tudo àqueles que ocupam o lugar de Deus com eles. Devemos enfatizar o caráter puramente espiritual desses remédios. Sim, Deus é espírito e procura adoradores em espírito e em verdade. É pelas armas do espírito que os filhos de Deus devem vencer o espírito maligno. Como não se preocupar com o silêncio que a chamada espiritualidade moderna mantém em relação ao demônio? A maneira mais fácil é não falar sobre isso. Que se falamos sobre isso, pensamos que somos fortes o suficiente para sorrir sobre isso e deixar o ouvinte com a dolorosa impressão de que dificilmente acreditamos no demônio, exceto por um conformismo que não envolve o ser profundo. E é sem dúvida o triunfo deste mestre da ilusão fazer-se passar por inexistente neste mundo onde com tanta facilidade conduz as almas como bem entende, sem necessidade de se mostrar, tem todo o interesse em não o fazer. São João da Cruz, ele acredita no diabo. Ele sabe que é o inimigo mais forte e astuto, o mais difícil de descobrir. Com habilidade este maligno usa o mundo e a carne, como seus dois acólitos mais fiéis. O santo não tem medo de dizer que o demônio causa a ruína de uma grande multidão de religiosos no caminho da perfeição. Certamente que não, esperemos que os perca para sempre, mas que os impeça de realizar o seu ideal de santidade. Sorrirá quem quiser, não há poder humano que se aproxime do seu e assim o único poder divino é capaz de vencê-lo, e a única luz divina capaz de desvendar suas intrigas. Mas o doutor místico havia aprovado plenamente Santa Teresa do Menino Jesus dizendo que as crianças não se condenam, novíssima verba, página 58, porque sabem que são fracas e é a força deles e eles acreditam com total fé em seu Pai Celestial que é tão poderoso e tão bom. As crianças pequenas têm razão. O demônio não pode fazer nada contra eles. Eles vão direto a Deus e é Deus quem os guia. E só tem a sabedoria de Deus aqueles que, como crianças e ignorantes, depõem seus conhecimentos e caminham com amor a seu serviço. Teresa de Ávila e o demônio pode se fazer, segundo Santa Teresa, um retrato do diabo. Um retrato físico primeiro. Digamos desde já que não há nada de original nisso. Santa Teresa não tem a imaginação de um Hieronymus Bosch. Para imaginar seu inimigo, ela não se colocou no comando e ele o devolveu a ela em suas próprias aparências. Ele tem uma forma horrível, sua boca é terrível, sua voz é terrível. De todo o seu corpo emerge uma grande chama inteiramente clara, sem mistura de sombra. Ele assume, como Proteu, mais de uma aparência. Um dia, um neguinho feio. Ibidem, página 400, que rende os dentes. Outro dia, dois demônios de figura abominável, parecem, cercar com seus quifres a garganta de um infeliz padre. Um grande número de demônios agarram diante dos olhos do santo o corpo de um condenado, fazem dele um brinquedo, arrastam-no, de um lado para o outro com a ajuda de grandes presas, Ibidem, página 117. Mas este monstro de pele negra, de fronte chifruda, sem dúvida também de pés fendidos, que vomita fogo, que atormenta com os seus diabinhos as almas condenadas ao inferno, é apenas um símbolo, Santa Teresa, que nunca atribuiu mais realidade do que o necessário ao imaginário de suas visões, não ignorou isso. Além disso, era sem imagem, simplesmente impondo-lhe a sensação de sua presença, que o demônio costumava se manifestar por ela. Raramente, diz ela, ele se apresentou a mim de forma sensível, mas muitas vezes sem ter nenhuma, como neste tipo de visão que já relatei e onde, sem perceber nenhuma forma, vemos alguém presente. Muito mais interessante, portanto, do que o retrato físico do demônio, é seu retrato moral. Este não é,
suspeita-se, um retrato lisonjeiro. Mentiroso, hipócrita, em tudo o que agrada ao Senhor, o demônio quer mostrar seu poder sob as mais belas aparências, tenebroso, cruel com aqueles que submeteu ao seu império, o demônio, para completar o prato, é tão covarde quando se sabe resistir a ele quanto impudente se cede a ele, caminho da perfeição. 23 São João da Cruz. Cântico 15. Teme multichu el demônio ao alma que tiene perfección. Em suma, é um sujeito triste, um mau tirano. Nada deve à poesia, que adornava de seduções. O anjo rebelde o tornava uma espécie de gênio culpado ou simplesmente infeliz. Apesar de certas características, mentiras, trevas, não foi pensado com pretensões metafísicas. Santa Teresa vê nele um ser concreto, um ser real, tão real e concreto como você e eu. Este ser é inimigo de Deus, portanto inimigo de todo bem e, principalmente, deste bem primordial que é a salvação de uma alma. Ela o imagina com simplicidade, sem rodeios nem pesquisas, resumindo nele tudo o que é fundamentalmente contrário à perfeição moral e hostil à vontade de Deus. Poder-se-ia sustentar, a partir disso, que nas aparições demoníacas, Teresa, inspirando-se na fé e nas crenças populares, apenas personificava fora dela as tendências e os impulsos que nela se opunham, como todos, à fiel unificação da sua vida interior e ao seu impulso corajoso para com Deus. Ela quer viver de acordo com a verdade, se ela se sente atraída pela mentira, e especialmente por essa mentira secreta que se dá ares de verdade, é porque um mentiroso quer seduzir-la, é o demônio. Ela é ardente, ela é decidida, ela é generosa, se ela se cansar, se ela estiver ansiosa, se ela se sentir covarde e preocupada demais consigo mesma, a imagem do demônio surgirá para simbolizar tais perigosos estados mentais. Ora, é bem verdade que o santo estabeleceu uma relação entre o demônio e os intratáveis e perversos movimentos da vida interior. Esses movimentos são os melhores aliados do demônio, melhor ainda, eles vêm do que poderíamos chamar de seus pontos de apoio. Ela espreita profundamente em nossos erros, ilusões, fraquezas, orgulho e usa tudo o que sai dela para promover seus negócios. Ai da alma que confia demais em suas virtudes, que se hipnotiza em seus desconfortos, que covardemente mantém algum hábito censurável, que não desconfia das ocasiões, que, triste e atribulado, negligencia a oração e a penitência. Ai da religiosa que se entrega a coisas ruins e tem pouca importância. Nesse caso, uma ofensiva está sendo preparada e lançada, o demônio se mexe, ele vem à tona, e lá está ele, com seu forcado e suas mentiras. Mas uma poderosa reflexão de Santa Teresa, uma de suas palavras surpreendentes que seu gênio lança sob sua pena, nos convida a ter cuidado com seu tema de uma hipótese natural, mas simples demais. Falando das palavras que vêm do diabo, esse psicólogo que não escapa de nada, primeiro percebe que elas só produzem secura e ansiedade. Depois acrescenta, é uma ansiedade cuja causa não se consegue descobrir, parece que a alma resiste, fica atribulada, entristecida, e isso, sem saber porquê, porque o que lhe dizem não faz nada de mal, e parece muito bom. Pergunto-me se não é que um espírito sente o outro. Um espírito sente outro. Não procuremos em outro lugar, em Teresa, a experiência do demônio. Ao longo de uma vida nada recta, onde conheceu muitas tentações, encontrou muitos perigos, esbarrou em muitos obstáculos, onde, desconfiada e aliás avisada, deve ter desconfiado de muitas ciladas, ela distinguiu muito bem o que, vindo de nós mesmos, toma em nós a sua própria força, e o que se acrescenta a ela, que tende a infletir mesmo movimentos excelentes numa direção desastrosa e dar origem a movimentos perniciosos e ocultos de um poder estranho, em suma, o que vem de outro.
Seu espírito tende para Deus, outro espírito quer afastá-lo dele, e a alma, assim como treme inteira quando ressoa o chamado divino, também treme inteira com esse contato hediondo. Basicamente, na medida em que pode ser demonstrado diretamente, o valor objetivo de sua experiência do demônio é comprovado em relação ao valor objetivo de sua experiência de Deus. Quando pobres almas contraditórias, perturbadas, desarticuladas, cujos únicos fragmentos estão vivos, acreditam estar sofrendo a ação do Todo-Poderoso ou de seu inimigo, provavelmente atribuem a outros o que nelas fervilha sem que tenham energia suficiente para dominá-lo. Santo Teresa bem o sabe e escreve, a melancolia. Mas Terese não é uma dessas almas. Por uma ascensão heróica, ela se estabelece, e o próprio Deus a estabelece, no absoluto, livre, dominadora do mundo, senhora de si mesma. Do alto desta torre de onde o olhar vai longe, o seu próprio domínio espiritual aparece claramente aos seus olhos, ela pode, portanto, traçar os limites e detectar com precisão a presença de outros espíritos. A partir do momento em que se liberta francamente de tudo o que não é ele, o espírito tem o direito de afirmar que em certos casos, sente, outro espírito. Entre Santa Teresa e o demônio, mesmo no tempo da frívola tibieza, nunca houve aquela formidável paz cujas condições se leem nos Conceptos, 2. 5, página 403, há uma paz de que goza o escravo do mundo, quando mergulhado em pecados graves, leva uma vida tão sossegada e goza de tão grande descanso no meio dos seus vícios, que não sente remorso de consciência. Essa paz, você sem dúvida leu, é um sinal de que ele e o demônio são amigos, também o demônio cuida de não lhe fazer guerra nesta vida, uma paz em que a alma vendida esquece seu destino e em favor da qual o inimigo, fingindo-se amigo ou, melhor ainda, cuidadosamente camuflado, aguarda o tempo para devorar sua presa. Mas a luta entre eles assumiu várias formas, evoluiu, ao que parece, em 3 estágios. Quando uma alma recebe graças de Deus na oração, o demônio, para perdê-la, se esforça mais do que para perder um grande número daqueles a quem tais favores não são concedidos, arrastando outros atrás dela. Ela pode lhe fazer muito mal e, além disso, para que ele persista, ele só precisa ver o amor que Deus tem por ela. De fato, foi a partir do dia em que Teresa resolveu viver sob o olhar de Deus com a preocupação somente de Deus, que o demônio a notou. A princípio, tornou-se insidioso. Experimentou a falsa humildade, não era orgulho ter tantos desejos e querer imitar os santos. E que escárnio rezar quando se está, como ela, coberto de faltas. Exagerou os seus receios, todas estas austeridades não lhe iriam arruinar a saúde. Todas aquelas lágrimas, deixando-a cega. Também armou a armadilha do desespero, ela se envolveu, pelos seus pecados, em todas as calamidades do mundo, a armadilha de certas visões onde o prazer não tem o caráter de um amor puro e casto, finalmente, a armadilha das quietudes suaves ou muito apaixonadas que não deixam nem a paz nem o amor verdadeiro. Teresa, que tinha tanto medo de ser enganada, passou por momentos difíceis. Quando, depois de passar por sua confissão escrita, conselheiros que veem o iluminismo em toda parte e cuja psicologia é superficial, asseguram-lhe que o demônio é o autor do que está acontecendo em sua vida interior, seu medo e sua aflição são tão vivos, que não sabe o que se tornar. Ela só chora. O espírito maligno, no entanto, dificilmente consegue. Teresa é muito bem defendida pelo seu viés heróico de pertencer a Deus, Hagram miedo a animas determinada, pela firmeza da sua fé, pela pureza de sua consciência.
É assim por uma lucidez informada, raramente em falta, e que, na dúvida, se refugia na obediência. Finalmente e sobretudo, é assim pelo amor e pelo temor de Deus. Assim repelido por uma alma que vê claramente o caminho e os picos e não tem outra intenção senão segui-lo, o demônio não o abandona. Ele se desmascara, não mais astuto, mas furioso. Parece que não tendo conseguido nada por trapaça, ele agora só pode odiar. É o tempo das aparições odiosas e dos tormentos físicos. Outra vez, diz lá a vida, foram 5 horas me atormentando com dores tão terríveis e tão violentas perturbações internas e externas que parecia incapaz de suportá-las por mais tempo. A tortura é excessiva. Todos ao seu redor estão apavorados. Mas o santo não tem mais medo. Ela sabe que o demônio não tem ação sobre a alma, exceto através do corpo e das faculdades sensitivas. Castilho, Vesden, capítulo 3, página 157, é na imaginação que o demônio prega suas peças. Ao retiro espiritual ele não pode chegar a menos que a alma se renda. Afinal, que importam os negros feios e os sofrimentos corporais? Teresa refugia-se em Deus, os demônios são escravos do Senhor, há um servo de Deus, eles não podem fazer mal, eles são incapazes de se mover sem a permissão de Deus. Então, para se livrar dessas moscas irritantes, como ela diz, ou, se preferir, dessas vespas tão desagradáveis à sua natureza hipersensível, ela parte para a ofensiva. Ela agarra uma cruz, imediatamente os demônios fogem. Mas eles voltam. Desta vez, ela os borrifa com água benta. O método é ainda mais eficaz. Eles não se contentam em fugir, devidamente corrigidos, não são mais vistos. Agora é pelo desprezo que ela triunfa. E o triunfo é completo. Certamente a noiva de Deus permanece em guarda. Você sempre tem que ser cuidadoso, é preciso vigiar sempre, pois o demônio não adormece, ele até adormece tanto menos quanto mais perfeito é. A alma só pode ter certeza se a divina majestade a tiver em suas mãos e se ela mesma não o ofender. Em Santa Teresa, porém, o corpo e a alma estão tão espiritualizados e o espírito está tão unido a Deus que o demônio não pode mais fazer nada a respeito. Não se manifesta nos últimos anos de vida. Não se trata mais dele na hora da morte. Como canta São João da Cruz, Aminadab não aparece mais, o abraço divino dá tanta força vitoriosa que o demônio foge, tomado de terror. Cântico Espiritual, estrofe 39. Teresa murmura em paz sua última oração, é hora de nos ver, meu amado, meu mestre. Deposição de Maria de São Francisco para o processo de beatificação. Citado por Silvério, 2, página 242, 2. História o adversário do bom Deus. Entre os primitivos, experimentamos um certo constrangimento ao falar do diabo na história das religiões, sendo este termo muitas vezes usado de forma inadequada. Está autorizado a usá-lo em relação aos primitivos. Sim, mas com a condição de especificar em que sentido é então adotado. E cuidaremos de definir ao mesmo tempo o que esperamos por primitivos. Se falarmos como teólogo, baseando-nos na doutrina do Antigo e do Novo Testamento, é fácil dizer o que é o diabo, mas quando se trata de religiões, além da religião revelada, a terminologia se torna extremamente confusa. Não é preciso voltar aos primeiros séculos do cristianismo para descobrir que o nome de diabo ou demônio é dado a todo ser superior adorado pelos pagãos. Ainda hoje, encontramos, principalmente em trabalhos não científicos, esse uso, ou melhor, esse abuso de um termo bem definido em si mesmo, dizemos abuso, porque assim sugerimos ao leitor uma ideia muito clara que, no entanto, na maioria dos casos não corresponde às crenças das pessoas em questão. Reina uma confusão não menos grave quanto ao uso ou não da palavra primitivo. Civilizado.
Não vimos um autor famoso, M. Lucien Levy-Bruhl, cujas teorias sobre a mentalidade primitiva causaram grande sensação e despertaram muitos seguidores, tratados como primitivos não em teoria, mas de fato por assim dizer todos os povos fora do Europa, incluindo os chineses e os japoneses. Além disso, às vezes falamos dos primitivos como se fossem uma massa homogênea, como se houvesse em toda parte sempre os mesmos costumes, as mesmas crenças, uma mentalidade idêntica. Ou, pelo menos, admitindo-se mudanças, supõe-se que tenham ocorrido no sentido de uma evolução uniforme. Não é nossa intenção tratar aqui das teorias psicológicas de M. Levy-Bruhl, ver sobre este assunto, Olivier Leroy, La Raison Primitive. Essai de Refutation de la Théorie du Prélogisme, Paris, 1927, o estudo comparativo das religiões, terceira edição, Paris, 1929, contra a teoria da evolução uniforme. O que nos importa é saber quais povos podem ser classificados como primitivos. A partir de agora, preferimos a palavra primitivo à de incivilizado porque, a rigor, não há homens privados de toda a civilização, mas apenas homens desprovidos de uma civilização superior. Uma delimitação precisa é difícil, pois não se trata de classificar as realidades naturais, mas de distinguir entre diferentes formas de civilização humana. Esta decorre do livre-arbítrio do homem e não está sujeita a leis tão rigorosas como as dos seres irracionais do mundo. No entanto, pode-se dizer que, em geral, a civilização superior começa com a escrita e que os povos que não possuem escrita própria pertencem às civilizações inferiores e constituem os primitivos, sobre a importância da escrita como meio de fixar a herança espiritual de uma civilização. Além disso, outras diferenças distinguem as altas civilizações das inferiores. Basta mencionar técnica, economia, organização social e política, em geral, maior riqueza de elementos culturais, o que não significa maior valor da civilização como um todo. Feita essa delimitação, resta saber quais diferenças podem ser estabelecidas dentro da categoria primitivo. Uma diferença muito marcante se manifesta na atividade econômica. É preciso distinguir, por um lado, o sistema de coleta e caça simples, Jagdeun e Samelstuf, uma atividade econômica puramente receptiva em que se contenta em apropriar-se do que a natureza oferece espontaneamente, e por outro lado, o regime de produção que dirige a atividade das forças naturais com vista à multiplicação quer das plantas, agricultura, quer dos animais, criação. A passagem do simples regime receptivo à atividade produtiva constitui um hiato tão importante que se autoriza a fazer uma primeira classificação das civilizações segundo este princípio. O R.P.W. Schmitt distinguiu neste sentido as civilizações primitivas, no sentido mais estrito, Urkulturen, o que não significa que estas civilizações sejam idênticas à civilização original da raça humana, mas que representam o tipo mais antigo que podemos ver através dos nossos meios de pesquisa. Caracterizada pela coleta e caça, e as civilizações primárias que emergiram da primeira, mudando para uma atividade econômica produtiva. Pesquisas posteriores mostraram que diferenciações muito significativas na organização social e mesmo na religião andam de mãos dadas com a mudança de que acabamos de falar. Nas sociedades que vivem sob o regime da coleta e da caça, observa-se uma igualdade bastante grande, a situação jurídica dos dois sexos quase não apresenta diferenças notáveis, a propriedade privada existe, mas é distribuída de maneira bastante uniforme, a organização tribal é muito rudimentar, não há aristocracia, não há escravidão. Na religião, predomina a crença em um ser supremo, criador do mundo e dos homens. Nas civilizações primárias, a organização social torna-se mais complicada e especializa-se de diferentes maneiras.
Entre os povos nômades pastoris, a dependência das mulheres e sua subordinação aos homens são mais marcantes, ainda mais entre os caçadores superiores cuja organização é baseada no totemismo, crença na origem animal do clã, ou, pelo menos, em certas relações entre tal clã e tal espécie animal. Ao contrário, na mais antiga civilização agrícola, a mulher assume maior importância, pois foi ela quem criou a arte do cultivo. Por influências recíprocas, misturas e trocas de elementos culturais, a organização social será cada vez mais diferenciada. É assim que se originam as civilizações secundárias e terciárias. Na religião, observamos fenômenos análogos. O Ser Supremo é relegado ao segundo planejado pela adoração da lua, do sol, dos ancestrais humanos, pelo animismo, magia, etc., muitas vezes a tal ponto que cai completamente no esquecimento. Entre os pastores nômades, o Ser Supremo continua sendo objeto de uma crença relativamente forte, entretanto, começa a se fundir com o céu material, e muitas de suas funções são atribuídas a divindades derivadas. Absplitterungsgestalten, ver sobre o movimento histórico na etnologia, seus métodos, seus resultados e a crítica da escola evolucionista, muitos artigos importantes também em Relatório da Semana de Etnologia Religiosa, 5 volumes. Paris, Bruxelas, etc., 19313-1931. Este esboço das diferentes categorias de primitivos, embora muito sucinto e muito breve, deve também permitir-nos responder à segunda pergunta: na história das religiões, o que se entende por demônio? O diabo, Satanás, esses nomes designam o adversário do Deus bom, do Ser Supremo, o mal sendo por excelência, geralmente também o autor de todo o mal no mundo. A crença no diabo pressupõe, portanto, a crença no Ser Supremo. É por isso que, quando se trata de povos primitivos, pode-se falar do diabo apenas nas civilizações mais antigas, Urkulturen, e nas civilizações dos povos nômades pastoris, Hertenkulturen, onde o Ser Supremo é desconhecido ou desempenha um papel muito apagado. Pode muito bem haver espíritos, muitas vezes até espíritos malignos, gênios malignos, porém, a nenhum deles temos o direito de chamar o diabo. De resto, abstemo-nos o mais possível de usar esta palavra, mesmo quando falamos dos povos acima mencionados, para evitar qualquer confusão. O adversário do bom Deus nas civilizações primitivas de coleta e caça, Urkulturen. Antigamente, a difusão deste tipo de civilizações era muito maior do que em aqui. Posteriormente, foram rechaçados por civilizações superiores, de modo que hoje ocupam apenas uma parte mínima da superfície do globo. Eles são encontrados principalmente nas partes extremas dos continentes, tanto no norte quanto no sul. R. P. Schmidt distinguiu 3 grupos principais: o grupo do sul, compreendendo algumas tribos do sudeste da Austrália; o grupo central, compreendendo os pigmeus e pigmoides na África e sudeste da Ásia, incluindo Ceilão, Andamãs, Filipinas; e o grupo norte ou ártico americano, cujos representantes são encontrados no norte da Ásia e também estão espalhados entre os esquimós e índios americanos. Neste terceiro grupo, encontra-se a ideia de um adversário do Ser Supremo no sentido acima definido, enquanto tal concepção também não existe no grupo central. Ainda se encontram referências às fontes originais. Nem no grupo meridional, no máximo, há apenas indicações fracas neste último grupo. Os mitos de certas tribos indígenas, especialmente entre os habitantes do norte da Califórnia Central e entre os Algonquins, mencionam um representante muito característico do mal. Na Califórnia, é identificado com o lobo da pradaria e é referido por esse nome. Muitas vezes aparece nos mitos em forma humana, mas é sempre referido como coiote porque acaba, segundo o mito, por se transformar neste animal. Intervém quando o Ser Supremo completou ou quase completou a obra da criação,
ele tenta estragar a obra divina ou se apropriar dela. Em vários mitos, é ele quem introduz no mundo a morte não desejada pelo Criador. Para que essa crença seja melhor compreendida, vamos dar alguns exemplos. No mito cosmogônico dos Lenapes, de Lavares, uma tribo Algonquin, é contado como o grande espírito criou a terra e o céu com o sol, a lua, as estrelas, depois os homens e os animais. Mas um espírito maligno só fez seres malignos, monstros, ele fez moscas e mosquitos, esse flagelo que estraga o breve verão ártico. Então, após a descrição da felicidade dos primeiros homens, o mito continua, mas um ser mau, um poderoso mágico veio à Terra em segredo. Ele trouxe consigo a injustiça, o pecado, o infortúnio, ele trouxe tempestades, doenças, morte. Na sequência, o mito fala de uma grande serpente que odiava os homens, que os expulsou de sua terra natal e causou uma grande enchente na qual parte dos homens foram devorados por monstros marinhos, outros foram salvos por seu ancestral Nanabushi em uma tartaruga. Esta grande serpente é provavelmente idêntica ao espírito maligno mencionado anteriormente. Os Arapaho, outra tribo algonquina, tem um relato da criação extremamente longo, sua recitação em cerimônias sagradas dura 4 noites, e de grande beleza literária. Nesse mito, o adversário intervém enquanto o Criador continua a formar a terra e se prepara para completá-la. Este adversário chama-se Nayasa, homem amargo, e, como resulta da comparação com outros mitos, é o único sobrevivente de uma geração de seres malignos, de canibais, criados antes da actual raça humana, depois destruída por o Criador.